Olá! Na aula passada, nós estudamos a primeira etapa do processo de formação de urina, que é a filtração glomerular, bem como o fluxo sanguíneo renal. Na aula de hoje, nós vamos estudar como que essas duas tão importantes variáveis conseguem ser reguladas. Em especial, nós vamos estudar a autorregulação do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular. Vocês podem observar aqui nessa figura, feita em um experimento, onde um animal ele foi desnervado, ele foi removido então a sua medula adrenal e o rim desse animal foi isolado, certo? Então o que acontece aqui? Nesse experimento se coloca então pela artéria renal um fluxo de um líquido em diferentes pressões, certo? E basicamente o que se mede aqui é o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular, certo? Então aqui vocês têm a pressão do sangue, né, ou do líquido sendo colocado nessa artéria, e aqui a resposta dessas duas variáveis importantes, que é o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular. O que a gente consegue observar aqui, né? Que mesmo sem interferência de nenhum tipo de neurotransmissor, ou simpático, parasimpático, né, sem nenhum tipo de catecolamina ou qualquer outro hormônio, conforme a gente observa aqui, a gente vai aumentando a pressão arterial, certo? E o que se observa? Nessa faixa inicial, conforme a gente aumenta a pressão arterial, ambas, fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular, eles aumentam aqui, né? E quando chega ali próximo aí de 80 milímetros de mercúrio e dentro de uma ampla faixa de pressão, que vai de 80 até mais ou menos 200 milímetros de mercúrio, a gente observa que, por maior que seja essa pressão arterial, por mais que a gente aumente essa pressão arterial, essas variáveis, tanto o fluxo sanguíneo renal quanto o ritmo de filtração glomerular, eles não mudam conforme eu aumento a pressão. Veja que elas basicamente se mantêm relativamente estáveis, certo? Existe, claro, se a gente observar bem de perto, um pequeno aumento, né, ao longo dessa faixa, mas vejam que ela muda muito pouco. Então, esse mecanismo que ele independe de qualquer hormônio ou qualquer ação de neurotransmissores, nós chamamos de autorregulação renal. Então, é a capacidade do rim de controlar o seu fluxo e o seu ritmo de filtração a partir de aumentos de pressão arterial. Então, isso é autorregulação, certo? É claro que, como eu falei para vocês, essa autorregulação ela não é perfeita. Veja bem, se eu não tivesse autorregulação, o que ia acontecer aqui, né? Conforme eu aumento a pressão arterial, eu teria aumentos na mesma proporção, tanto do ritmo de filtração, quanto do fluxo sanguíneo renal. E se isso permanecesse desse jeito, os volumes de urina que o indivíduo formaria seriam muito grandes, a gente perderia a maior parte do nosso plasma na forma de urina. Isso não pode acontecer. A gente precisa desse mecanismo de autorregulação, certo? Então, dentro dessa ampla faixa de pressão, nós temos esse mecanismo que garante que, mesmo que eu altere a pressão arterial, eu vou ter mantido relativamente constante o fluxo e o ritmo de filtração glomerular. Como eu falei para vocês, né, esse sistema ele não é perfeito. De fato, aumentos de pressão arterial vão resultar em aumentos também do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular. No entanto, esse aumento ele não é tão grande quanto o que fosse e que ia acontecer se nós não tivéssemos esse mecanismo de autorregulação. Então, notem que eu vou aumentar a pressão arterial, eu obrigatoriamente vou aumentar o volume de urina formado, certo? Eu vou formar mais urina, mas esse aumento ele é mais diminuído, ele é mais proporcional porque eu tenho um mecanismo de autorregulação que tenta frear esse aumento maciço, né, do fluxo sanguíneo e do ritmo de filtração glomerular. Bom, como é que nós conseguimos explicar esses mecanismos de autorregulação? Como é que o rim ele faz isso de forma automática, né, autônoma, sozinho? Então nós temos dois mecanismos importantes que vão explicar esse mecanismo de autorregulação. Um deles é chamado de mecanismo miogênico, certo? Que o nome ele já diz um pouco
para que serve, então como que funciona isso, né? Miogênico também de músculo, musculatura lisa, que é um mecanismo que depende muito, né? É sensível à pressão do sangue dentro dos vasos sanguíneos. E um outro mecanismo que é chamado de feedback túbulo-glomerular, que é um mecanismo que depende muito de células capazes de detectar a concentração de cloreto de sódio no túbulo, em especial as nossas células da mácula densa, que nós já estudamos na nossa primeira aula. Então eu vou explicar para vocês brevemente cada um desses mecanismos, começando pelo mecanismo miogênico, que aparentemente é o mais simples. Embora alguns autores questionem, na verdade, se esse mecanismo miogênico ele realmente é importante para essa autorregulação. Bom, enquanto nós ainda temos, né, evidências favoráveis dizendo que esse mecanismo é importante, eu apresento esse mecanismo para vocês, mostrando o que acontece, né, de uma maneira bem simples quando a gente aumenta a perfusão, a pressão dentro de uma arteríola, no caso, em especial a nossa arteríola aferente. O que vai acontecer? Né? Aqui vocês têm um experimento sendo feito, onde se aumenta a pressão do sangue aqui dentro, e imediatamente o que vai acontecer? Nós vamos distender a parede desse vaso, e a distensão da parede do vaso vai induzir uma resposta automática, que é uma resposta de contração. Certo? Então o vaso ele inicialmente recebe aquele fluxo sanguíneo sob alta pressão, ele se distende e a resposta a essa distensão é contração, até retornar, né, ao nível normal de pressão interna. Então a gente consegue enxergar aqui o aumento, né, dessa pressão transmural, seguida pela diminuição então desse diâmetro arteriolar. Certo? Isso aí mostra de uma maneira geral como que vai acontecer esse mecanismo miogênico. E ele é um mecanismo particular porque ele não vai depender do endotélio, ele vai depender especificamente do que? Da distensão das células musculares lisas. Certo? Então é um mecanismo sensível à pressão. Bom, como é que nós explicamos isso, né? Então nós já estudamos em outros momentos a contração da musculatura lisa, né? Então o músculo liso ele não tem aquela organização, como nós vimos, para o músculo esquelético e músculo cardíaco, né, estriada. Por quê? Porque nós temos sarcômeros alinhados, né? Então aqui é diferente, a disposição dos filamentos finos e grossos não dá aquele aspecto estriado, por isso que ele é músculo liso. Então aqui nós temos, né, basicamente os filamentos finos e os filamentos grossos, né, que vão então formar esse tipo de estrutura que vai se encontrar dentro da musculatura lisa, mas não de uma forma organizada, não na forma de sarcômeros, né? Então vocês têm aqui, por exemplo, os corpos densos. Saindo desses corpos densos, vocês vão ter os filamentos finos e localizados mais centralmente, então, os filamentos grossos, certo? O cálcio, é claro, vai ser o íon mais importante para iniciar a contração da musculatura lisa, mas a origem desse cálcio ela é um pouco diferente quando a gente compara com o músculo esquelético, né? Então vocês têm uma figura aqui mostrando, né, a entrada do cálcio do líquido extracelular. Isso pode ser ativado por vários mecanismos, por exemplo, a ativação de alguns hormônios, né? Mas o que mais interessa aqui para a gente é que esse mecanismo de entrada de cálcio do líquido extracelular para dentro da célula, ele pode ser iniciado por canais específicos que nós temos aqui para cálcio, né, que são sensíveis ao estiramento, certo? Então, basicamente, o que vai acontecer? Nós temos um estiramento da musculatura lisa, certo? Esse estiramento, ele pode abrir esses canais que são sensíveis à tensão da membrana. Então, basicamente, né, eu distendo a membrana pelo aumento da pressão. O canal ele vai sofrer uma mudança mecânica, que ele está preso aqui no citoesqueleto e juntamente com a membrana plasmática. Esse canal ele vai se abrir, permitindo a entrada de íons, como é o caso do sódio, que pode promover uma despolarização, e do próprio cálcio, que está entrando por esse canal. O resultado é que a entrada de cálcio pode promover a saída, né, de cálcio do retículo endoplasmático, né, ou sarcoplasmático, no caso do músculo, né. Então esse cálcio ele sai desse retículo, ele se soma a esse cálcio que está entrando do líquido extracelular, né, e esse cálcio ele vai então promover, em última instância,
a contração do músculo liso. Então, eu vejo que um estiramento na membrana celular, porque eu tive aumento de pressão, resultou em abertura de canais positivos, né, de cátions, permitindo a entrada de cálcio, que aumentou a liberação de cálcio pelo retículo, e, consequentemente, esse cálcio fez com que a célula que estava estirada se contraísse. Então, pensem numa situação real, né? Eu tenho a minha arteríola aferente, vem um aumento de pressão, imediatamente ela se distende. O que acontece? Inicialmente, eu estou aumentando o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular. Se ficar desse jeito, o que vai acontecer? Eu vou produzir grandes volumes de urina e vou perder grande parte do plasma na urina. Isso não pode acontecer. O que acontece? Imediatamente, esse estiramento causa um reflexo de contração. Então, a arteríola aferente ela se contrai e ela faz com que esse fluxo retorne ao valor original. Então, tanto o fluxo sanguíneo renal quanto o ritmo de filtração vão voltar ao normal. Um mecanismo simples, relativamente simples, de autorregulação, nesse caso aqui, pela teoria miogênica. O outro mecanismo, bastante importante, é chamado de feedback túbulo-glomerular. Certo? Ele é chamado de feedback túbulo-glomerular porque existe uma alteração no túbulo, em algum segmento do néfron, que vai modificar, basicamente, vai alterar alguma coisa no nosso glomérulo. Certo? Então, por isso que ele é chamado de feedback túbulo-glomerular. Esse feedback túbulo-glomerular, ele vai envolver células importantes que nós já estudamos. Em especial, né, a gente tem que voltar aqui e olhar para o nosso aparelho justa-glomerular. Então, nós temos, de novo, a arteríola aferente, que vai apresentar não só as células musculares lisas, né, que vão explicar o nosso mecanismo miogênico, mas também células granulares ou justaglomerulares, que vão apresentar grânulos contendo renina. Além disso, fazendo contato íntimo com a arteríola aferente, nós temos a célula do túbulo, né, que chega lá sai a partir do segmento espesso da alça de Henle, né, então fica uma célula na junção entre segmento espesso da alça de Henle e túbulo distal, que são as células da mácula densa, certo? O que essas células da mácula densa têm de especial? Elas são células que conseguem, como nós vamos ver na aula de hoje, detectar o que está passando por dentro desse segmento do túbulo. São células sensíveis a mudanças químicas, como, por exemplo, né, as concentrações de sódio e de cloreto. Então, ela consegue detectar a massa, né, de cloreto de sódio que está passando por dentro dela. E, com isso, ela pode alterar o que acontece na arteríola aferente. Pois bem, então nós vamos ver rapidamente, né, e depois a gente vai estudar de forma mais específica, como é que funciona esse feedback túbulo-glomerular. O feedback túbulo-glomerular ele vai se dar da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, de uma alteração inicial no ritmo de filtração glomerular. Então, por exemplo, a pressão arterial aumentou, por alguma razão. Imediatamente o que acontece? Bom, chega mais sangue aqui, a pressão hidrostática vai estar imediatamente aumentada, e como nós vimos, né, essa é a principal pressão que faz com que eu tenha filtração. Esse aumento de pressão resultou em aumento da taxa de filtração glomerular. Pode ficar desse jeito? Não pode. Né? Nós precisamos fazer com que isso seja acertado, que volte ao normal. Então, o que acontece? Imediatamente filtrou mais. Então, a quantidade, né, de líquido, a quantidade de cloreto de sódio que está sendo filtrado aqui aumenta. Então, esse líquido ele vai seguir, vai passar pelo túbulo proximal, lembrando que esse túbulo, né, ele não vai alterar muito a composição, porque ele reabsorve tanto cloreto de sódio quanto água. Então, de uma maneira geral, a quantidade de cloreto de sódio que segue para os próximos segmentos, ela está aumentada. O que acontece? Bom, se tem mais cloreto de sódio aqui, vai chegar mais cloreto de sódio na mácula densa. As células da mácula densa elas vão detectar esse aumento da presença de cloreto de sódio. O que significa isso para ela? Bom, embora ela não detecte pressão, né, ela detecta algo que é químico, basicamente o que isso indica? Bom, aumentou essa quantidade de cloreto de sódio, por quê? Porque houve um aumento de pressão. E ela vai agora dar início a um processo homeostático que vai tentar reduzir esse processo de filtração para que os níveis de cloreto de sódio retornem ao normal. Então, essas células da mácula densa aqui, elas vão liberar substâncias, que nós vamos estudar na aula de hoje, que vão modular o grau de contração da arteríola aferente. Nesse caso aqui, para retornar, né, e diminuir esse ritmo de filtração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar uma substância
que promova a contração da arteríola aferente. É exatamente isso que ela faz. Uma vez que a arteríola aferente contrai, o que vai acontecer? A pressão hidrostática aqui dentro vai diminuir, eu vou fazer com que esse ritmo de filtração retorne para o valor normal, e aí as concentrações de cloreto de sódio voltam a se normalizar aqui dentro do tubo. Então vejo que foi um mecanismo que foi detectado por células do túbulo e que modificou, né, aqui alterações no nosso glomérulo, por isso que ele é chamado de feedback túbulo glomerular. Se fosse o oposto, né, o que ia acontecer? Se ao contrário de aumentar a filtração diminuísse. Então, por exemplo, caiu a pressão arterial. Resultado, filtramentos. Então, eu vou ter menos cloreto de sódio passando por aqui. Menos cloreto de sódio aqui vai resultar em que? Menor liberação de fatores que vão causar a contração da musculatura lisa da arteríola aferente. Resultado, ela se relaxa e o que acontece? A pressão hidrostática volta a subir e eu novamente vou estabilizar, né, o meu ritmo de filtração glomerular. Então é um mecanismo relativamente simples, mas é claro que na aula de hoje nós vamos ver os detalhes, né, desse mecanismo de feedback túbulo glomerular. Então o que a gente consegue enxergar aqui, né? Nós temos uma série de mecanismos que nós vamos estudar, né, fora do rim, que vão controlar, é claro, o que está acontecendo dentro do rim, como o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular, certo? Nós temos mecanismos hormonais que podem fazer essa modulação, nós temos mecanismos neurais, né, já que o rim recebe bastante inervação, mas nós temos, sem essa parte externa, nós temos os mecanismos de autorregulação, que a gente viu agora há pouco, né, que vão, então, a partir do mecanismo miogênico e do feedback túbulo glomerular, conseguir, né, preservar tanto o fluxo sanguíneo renal quanto o ritmo de filtração glomerular. Certo? Aqui de novo vocês veem esse mecanismo miogênico sendo destacado, né? Basicamente ele vai ser controlado pelo grau, né, pela pressão nas arteríolas aferentes. Então a gente já viu que isso vai promover mudanças de estiramento e consequentemente o tônus da arteríola aferente, para novamente preservar a nosso ritmo de filtração e o fluxo sanguíneo renal. O feedback túbulo glomerular vai depender basicamente do quê? Da oferta de cloreto de sódio na mácula densa. E isso vai modular o quê? Basicamente, né? Vai modular o funcionamento da nossa arteríola aferente, né? Promovendo ou vasoconstrição ou vasodilatação, dependendo da necessidade. Então, esses mecanismos que estão sendo demonstrados aqui, né, que a gente vai chamar então de mecanismos mais extrínsecos, nós vamos estudar em breve nas próximas aulas. O que a gente tem que fazer agora para entender um pouco mais a fundo esses mecanismos, né? A gente tem que olhar agora não só para a musculatura lisa da arteríola aferente, mas também para células granulares, aquelas células que vão produzir uma enzima chamada de renina. Isso vai fazer parte dessa resposta que eu acabei de descrever para vocês desse feedback túbulo glomerular. Então nós temos mais coisas envolvidas além simplesmente do controle do tônus da arteríola aferente. Então nós temos, controlando essas células justaglomerulares, né, e consequentemente a liberação de renina, três principais fatores, que é o grau de estiramento da arteríola aferente, o tônus do sistema nervoso autônomo simpático, lembrando que o simpático ele vai inervar exatamente, né, tanto a musculatura lisa da arteríola aferente quanto as células justaglomerulares secretoras de renina, e também a composição do fluido que passa de forma específica nas células da mácula densa. Então isso tudo pode modular a liberação de renina. De uma maneira bem simples, eu vou dizer para vocês, né, como que isso vai acontecer e depois a gente vê os mecanismos de forma separada. O que significa esse grau de estiramento, né? Bom, se por exemplo a pressão arterial ela aumenta, o que vai acontecer com o estiramento da arteríola aferente? A arteríola aferente vai se distender, certo? Esse sistema, que vai começar agora com a liberação de renina, é um sistema que, quando ele é ativo, ele serve para aumentar a pressão arterial. Então, em condições que eu tenho pressão arterial aumentada, eu não vou querer liberar renina. Faz sentido, não faz? Pois bem, então nessa situação que eu dei para vocês, onde eu tenho um aumento do estiramento porque a pressão aumentou, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a liberação de renina. Então, aumentos do estiramento da arteríola aferente promovem queda da liberação de renina.
Por outro lado, se a pressão ela diminuir, o que vai acontecer? Eu vou ter um estiramento menor e aí sim isso vai aumentar a liberação de renina, porque ela vai tentar restabelecer e aumentar a pressão arterial. Então o grau de estiramento se refere a isso, certo? Aumento do estiramento diminui a liberação de renina. Diminuição do estiramento aumenta a liberação de renina. Tônus simpático, como que ele vai exercer efeito? Basicamente, aumento da atividade simpática estimula a liberação de renina. Diminuição do tônus simpático diminui a liberação de renina. E a composição do fluido, né? Basicamente vai depender da oferta de cloreto de sódio na mácula densa. Se a oferta de cloreto de sódio na mácula densa aumentar, ou seja, significa que eu tenho mais filtração porque eu tenho uma pressão aumentada, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu diminua a liberação de renina. Se a composição do fluido de cloreto de sódio na mácula densa diminuir, a oferta de cloreto de sódio ela cai, isso significa que a pressão caiu. Resultado, eu vou aumentar a liberação de renina. Então agora nós vamos ver cada um desses mecanismos. Aqui mostrando novamente para vocês, né, os três principais estímulos na liberação de renina. Então, veja, a ativação simpática, que vai aumentar a liberação de renina. Mudanças de pressão, no caso, diminuição do estiramento, estimula a liberação de renina. E, finalmente, diminuição da oferta de cloreto de sódio na mácula densa, vai, a partir da liberação de algumas moléculas químicas, estimular a liberação de renina. E os eventos opostos, então, vão diminuir a liberação da renina. O que vai acontecer, então, a partir do momento que essa renina for liberada? Então, eu vou ativar um sistema muito importante, especialmente para controle da nossa pressão arterial a longo prazo, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como é que é esse sistema, né? Vocês têm no plasma uma proteína que ela é produzida constantemente pelo nosso fígado, chamado de angiotensinogênio, certo? Ele está presente sempre na corrente sanguínea. O que acontece, né? No momento que o rim ele libera a renina, esse angiotensinogênio ele vai ser clivado por essa enzima e vai se transformar em angiotensina 1, que no ser humano tem poucos efeitos biológicos. No entanto, essa angiotensina 1, que vai estar na nossa circulação, ela pode encontrar uma enzima chamada de ECA, enzima conversora da angiotensina. E essa enzima vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, e esse sim é extremamente ativo do ponto de vista biológico. A maior parte da ECA, né, nós vamos encontrar lá no nosso pulmão. Então, quando nós temos, né, um fluxo sanguíneo, essa angiotensina 1 estiver passando pelo pulmão, a maior parte dela então vai ser imediatamente transformada em angiotensina 2. Embora a maior parte seja convertida então no pulmão, existem outros locais, certo, do nosso organismo que podem produzir a sua própria angiotensina 2, certo? Curiosamente, o tecido adiposo consegue fazer isso e o nosso rim, ele consegue também produzir a sua própria angiotensina 2. Mas bem, a maior parte da angiotensina 2 vai vir então lá do nosso pulmão. E o que essa angiotensina 2 vai fazer em última instância? Aqui vocês podem ver toda a parte que eu falei para vocês, né? O angiotensinogênio, né, sendo transformado em angiotensina 1 pela renina, a enzima conversora da angiotensina convertendo a angiotensina 1 em angiotensina 2. E veja que interessante, a angiotensina 2, que tem efeitos próprios, ela também pode estimular a liberação de um hormônio que vai ser produzido aqui pelo córtex da nossa glândula suprarrenal, chamado de aldosterona, que é um hormônio que a gente chama de mineralocorticoide, certo? Ele vai atuar basicamente na homeostase dos minerais. Então, o que nós temos assim, de ação direta da angiotensina 2? São muitas as ações da angiotensina 2, certo? O que está sendo descrito aqui é vasoconstrição, certo? Ela vai promover uma vasoconstrição, o que por si só vai aumentar a nossa pressão arterial, que é exatamente o que eu quero, uma vez que esse sistema ele é ativado quando a pressão arterial ela diminui. A angiotensina 2 ela também vai estimular a liberação da aldosterona. Como eu falei para vocês, é um mineralocorticoide. Ele vai estimular lá nas nossas células principais, em especial nas células principais, basicamente o que? Reabsorção de sódio e também secreção de potássio. O aumento dessa reabsorção de sódio, se o tubo for também permeável à água, vai promover automaticamente a reabsorção de água. Resultado, os rins eles vão reter mais sódio e mais água no organismo, tentando expandir o volume extracelular para aumentar a pressão arterial. Então, é um mecanismo que tenta restaurar a pressão arterial, aumentar a pressão arterial quando ela diminui.
certo? A gente vai ver ainda nas próximas aulas outras ações específicas da angiotensina 2, certo? Mas aqui estão descritas mais as ações relacionadas com a ação direta dela para aumento de pressão arterial. Então, se a gente pensar numa situação real, por exemplo, uma hemorragia, o que acontece? Imediatamente nós vamos ter o quê? Queda de pressão arterial. Nós já sabemos que uma queda da pressão arterial vai fazer o quê? Pode modular diretamente o estiramento lá da nossa artéria aferente. Então, o estiramento na queda da pressão, o que acontece? Diminui o estiramento. O que nós aprendemos sobre isso? Diminuição do estiramento aumenta a liberação de renina. Além disso, a queda da pressão arterial também vai estimular nosso sistema nervoso autônomo simpático. Resultado, nós também vimos que o tônus simpático vai inervar o nosso aparelho justaglomerular. Resultado, eu vou estimular a contração dessas arteríolas e também diretamente o quê? A liberação de renina. Resultado, estou ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, aumenta a concentração tanto plasmática quanto interna do rim, né, de renina, e eu vou formar mais angiotensina 2. A angiotensina 2, por si só, ela vai estimular a contração de vasos sanguíneos, que vai aumentar, consequentemente, a nossa pressão arterial. Nessa situação, onde eu tenho queda de pressão arterial por causa de uma hemorragia, a tendência é que o nosso rim ele tente minimizar, né, tanto o fluxo sanguíneo quanto a pressão, né, de filtração. Por quê? Porque eu tento basicamente diminuir a perda pela formação da urina. Então eu vou diminuir tanto o fluxo sanguíneo quanto o ritmo de filtração. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma ação muito importante da angiotensina 2, né, que é uma ação no próprio túbulo, especialmente lá no túbulo proximal. O túbulo proximal é o principal local de reabsorção de íons, certo? Sódio e, consequentemente, água. E o que a angiotensina 2 ela vai fazer? Ela vai estimular a reabsorção de sódio e água. Então veja que nessa situação de hemorragia, que eu tenho queda de pressão, eu vou diminuir ao máximo o fluxo sanguíneo renal, a filtração, ela vai acontecer, mas isso vai estar diminuído. Mas o que está sendo filtrado, eu vou tentar reabsorver ao máximo. Para quê? Para tentar restaurar a minha pressão arterial, certo? Então esse sistema todo, ele é fundamental para o controle da pressão arterial em diversas situações. Uma outra situação que a gente pode verificar aqui, né? Agora o indivíduo perdendo sódio e água, né? Nesse caso devido a uma diarreia, independente do processo, o que vai acontecer? Diminuição do plasma. Então o que vai acontecer com a pressão? Ela cai. Imediatamente nós ativamos o quê? Sistema nervoso autônomo, que implica diretamente, como nós acabamos de ver, né? Em vasoconstrição, né? Redução do fluxo sanguíneo, redução do ritmo de filtração, estimulando também a liberação de renina. Então tudo isso vai tentar aumentar os processos de reabsorção de sódio e água para preservar mais água no nosso organismo. E essa queda de pressão também vai desencadear em processos fora do nosso rim, né? Que em última instância vão promover o quê? Essa queda de pressão arterial, que vai fazer com que eu tenha menor estiramento das arteríolas e, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou estimular todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai tentar, então, restaurar a nossa pressão arterial, conservando mais sódio e água no organismo. Então, aqui a gente consegue exatamente observar, né, os três principais estímulos para a liberação de renina sendo ativados simultaneamente quando a gente tem queda de pressão, né, ou queda de volume. Então, eu ativo tanto o sistema simpático, como essa queda de pressão diminui o estiramento, e isso causa aumento de liberação de renina, e ao mesmo tempo, né, se eu tenho queda de volume, o que vai acontecer? Imediatamente eu filtro menos, passa menos cloreto de sódio por todo o túbulo, chega menos cloreto de sódio na mácula densa, e o resultado aqui é que eu tenho todos os três principais estímulos para aumentar a liberação de renina e aumentar, então, consequentemente, todo esse sistema. Renina, angiotensina, aldosterona, cuja função, então, é aumentar ao máximo os processos de reabsorção de sódio e água em uma tentativa de restaurar a nossa pressão arterial. Além disso, né, nós podemos ter um evento oposto, certo? Que vai desencadear, obviamente, na resposta diferenciada.
Então, por exemplo, um aumento de pressão arterial vai causar o quê? A nossa arteríola aferente agora, ela vai se estirar. O que a gente aprendeu? Aumento de estiramento faz com que a liberação de angiotensina, de renina, diminua. Então, eu vou desligar todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou desligar também o estímulo que eu tinha para intensificar os processos de absorção. Então, eu vou diminuir a absorção do que foi filtrado. Eu já estou filtrando, certo? Veja que eu tenho um aumento da pressão sanguínea. O que eu quero fazer? Né? Eu quero diminuir essa pressão que está aumentada. Então, para diminuir essa pressão, eu posso aumentar a excreção de sódio e de água. Se eu conseguir fazer isso, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai diminuir e voltar ao normal. Então, nesse caso de aumento de pressão, eu vou desligar todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E como eu estou com aumento de pressão, eu vou filtrar mais imediatamente. Então, vai passar mais líquido, certo? Pelo nosso néfron. Mas como todos os hormônios, né, como as catecolaminas, a aldosterona e a angiotensina 2 vão estar diminuídos, eu vou parar de estimular o meu néfron a reabsorver. Resultado, eu vou filtrar um monte de coisa e eu vou deixar de reabsorver tudo isso. O que vai acontecer? Eu vou eliminar mais água e mais sal, mais sódio. Esse mecanismo, né, nós estamos chamando aqui, né, de natriurese ou diurese pressórica, que é basicamente o quê? Um aumento da diurese induzida por aumento de pressão. Certo? Então, esses mecanismos aqui vão envolver exatamente essas alterações nesse sistema renina, angiotensina, aldosterona e no próprio processo de reabsorção de íons pelo nosso néfron. Então, nós já vimos esse mecanismo, né, todo. Eu gostaria de agora estudar um pouquinho mais a fundo esse sistema que eu expliquei aqui para vocês. Então, para isso, eu gostaria de mostrar algumas figuras que eu acho muito interessantes, mostrando como esse sistema ele realmente funciona, né? E a gente consegue visualizar, inclusive, essas alterações do aparelho justaglomerular. O que vocês estão enxergando aqui, né? Aqui nós temos as células da mácula densa, certo? Isso aqui é lá no túbulo distal. Aqui vocês vão encontrar, então, né, a arteríola aferente, certo? Em contato íntimo, então, com as células da mácula densa. O que a gente consegue perceber aqui, né, é que a célula da mácula densa, ela percebe a concentração de cloreto de sódio que está passando por dentro daquele segmento tubular, certo? E mudanças na oferta de cloreto de sódio vão causar mudanças muito grandes no metabolismo dessa célula. Então, o que a gente enxerga aqui, né? Em repouso, na parte A aqui, na figura A. O que a gente está enxergando aqui, né? Então, de novo, células da mácula densa. Veja bem o volume dessas células. A arteríola aferente, observem bem o diâmetro da arteríola aferente. E aqui são os capilares glomerulares, certo? Então, isso é uma condição normal. Algo aconteceu que estimulou, então, né, um aumento de pressão arterial. E o que aconteceu? O rim, ele recebe mais sangue e ele filtra mais. Resultado, passa mais cloreto de sódio pela membrana de filtração e mais cloreto de sódio vai ser oferecido na mácula densa. Olha que interessante o que acontece agora. Tem mais cloreto de sódio chegando na mácula densa e olha o tamanho que essas células estão agora. Vocês percebem que ela aumentou de volume? Certo? Ela aumentou de volume. E esse aumento de volume provoca nessa célula, como nós vamos ver depois, uma despolarização que vai modificar, basicamente, né, a liberação de algumas moléculas químicas que vão, então, entrar em contato com a arteríola aferente, modificando o seu tônus. Olha que interessante. Antes, quando estava tudo normal, ali vocês têm as células da mácula densa em um volume normal, a arteríola aferente, né, tem um espacinho ali, ou seja, ela está mais relaxada. Aumentou a oferta de cloreto de sódio na mácula densa, ou seja, aumentou a pressão arterial. O que aconteceu? A célula inchou. Isso fez com que ela liberasse substâncias químicas que promoveram o quê? Olha ali, contração da arteríola aferente. Em uma tentativa de quê? De restaurar o ritmo de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal. Então, de fato, essas coisas realmente acontecem, né? E a gente consegue visualizar isso de forma bastante clara nessa figura. Então, nós vamos estudar um pouquinho, né? Quem são esses mediadores químicos para a gente entender
como que tudo isso vai ser regulado. Então aqui eu fiz um esquema para vocês, né, mostrando então basicamente a nossa arteríola aferente, certo? Aqui não estão diferenciadas as células granulares que produzem e liberam renina e a musculatura lisa, certo? Elas estão esquematizadas juntas, ok? Aqui eu coloquei para vocês também uma célula importante para esse processo, que são as células mesangiais, que nós vimos que tem uma capacidade contrátil bastante importante, né? Então é uma célula que pode contrair ou relaxar e com isso modificar o nosso fluxo, o nosso ritmo de filtração glomerular, né? E aqui as células da mácula densa. Pois bem, no exemplo anterior, o que a gente viu? A gente sabe que se aumentar a pressão, nós vamos ter o que? Imediatamente um aumento de fluxo sanguíneo renal e de ritmo de filtração glomerular. Pode ficar assim? Não. O mecanismo de autorregulação ele vai tentar restaurar isso. Então eu tenho que diminuir esse fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração para valores normais. Então, o estímulo foi aumento do ritmo de filtração glomerular. Então vai passar mais cloreto de sódio, como a gente viu, vai chegar mais cloreto de sódio na mácula densa. O que a gente aprendeu? Que esse estímulo aqui vai desencadear em uma mudança nas células da mácula densa. Inicialmente, o aumento da oferta de cloreto de sódio, ele vai entrar aqui dentro, ele vai promover um aumento de volume da célula da mácula densa, o que causa a abertura de canais específicos para cátions, que faz com que haja a despolarização das células da mácula densa. Conforme essa célula vai despolarizando, ela vai abrir canais de cálcio voltagem dependentes, o cálcio ele vai entrar e ele vai induzir a exocitose de moléculas químicas que vão então mediar a comunicação entre essas células. E uma das moléculas mais importantes, né, candidatas para essa comunicação, é o ATP. Sim, o ATP, que nós sabemos que ele é a molécula energética, né, da nossa célula, ele também é uma molécula que pode, quando liberada para o espaço extracelular, se ligar a receptores específicos e promover alterações importantes. Ele é, então, um fator químico que tem receptores na membrana celular e que pode, então, promover a formação de segundos mensageiros e respostas importantes nas células-alvo. Então, o ATP liberado, ele vai agir basicamente, então, em três células. Células mesangiais, células que vão granulares, que controlam a liberação de renina, e a própria musculatura lisa da arteríola aferente. O que esse ATP ele vai promover em última instância? Ele vai promover um aumento da entrada de cálcio nas células mesangiais, um aumento da entrada de cálcio na musculatura lisa da arteríola aferente e um aumento da entrada de cálcio nas células granulares. Esse aumento de cálcio vai promover ações distintas em cada uma dessas células. Nas células mesangiais, o aumento do cálcio induz contração. Na célula muscular lisa da arteríola aferente, ele induz contração também. Mas nas células granulares, produtoras de renina, ele diminui a liberação de renina. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Eu tenho uma contração das células mesangiais. O que acontece quando eu contraio a célula mesangial? Como ela está entre, né, as células mesangiais glomerulares, né, ela vai reduzir a área de filtração. Resultado, se eu reduzo a área de filtração, eu vou filtrar menos, que é exatamente o que eu quero, né? Que o estímulo foi aumento de filtração, eu quero diminuir. Então, a célula mesangial contraída ela vai diminuir a filtração. Uma das coisas eu já atingi. Segundo, se eu contrair a arteríola aferente, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a pressão hidrostática, eu vou filtrar menos e eu vou receber menos fluxo sanguíneo renal. Então, quer dizer, eu estou restaurando o que estava acontecendo. Está tudo voltando ao normal. Isso é autorregulação. Além disso, essa situação não foi desencadeada, né, de aumento de pressão aqui, não foi desencadeada por aumento de pressão? Sim. Então, se eu tenho aumento de pressão, eu não vou liberar uma enzima que vai ativar todo um sistema que eleva a pressão. Ao contrário, eu vou bloquear esse sistema. Então, todos os sistemas renina, angiotensina, né, aldosterona vão ficar desligados e a tendência, então, é que eu consiga restaurar esse fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular para valores normais. A gente ainda pode dar alguns outros exemplos que eu acho interessante, né, de como esse mecanismo ele é altamente controlado. O que vocês observam aqui, né? Primeiro, exatamente o que eu falei para vocês.
aumento da oferta de cloreto de sódio na mácula densa. Aqui vocês têm as células da mácula densa, mostrando alguns transportadores clássicos que são encontrados nessa célula, né? Ela é inclusive uma célula, ela está num local de transição, né, entre o segmento espesso da alça de N e o túbulo distal, que tem essas mesmas proteínas aqui, né, especialmente o segmento espesso da alça de N. Então aqui tem um transporte, né, sódio, potássio, 2 cloretos. Aqui eu tenho um trocador sódio e hidrogênio, né? E aqui eu tenho outros canais específicos, por exemplo, um canal de cálcio, né, sensível à voltagem. Então o que a gente viu aqui, né? Aumentou a pressão, filtrou mais cloreto de sódio vai ser oferecido na mácula densa. O que acontece? Quanto mais cloreto de sódio eu tenho aqui, maior vai ser a entrada desse cloreto de sódio por esses transportadores. Resultado, a água vai entrar aqui, certo? O volume vai modificar, eu falei para vocês aqui, nessa célula ela vai aumentar de volume. Isso vai promover uma despolarização da célula da mácula densa. O cálcio ele vai entrar e vai promover, né, a exocitose do ATP. O que o ATP ele vai promover? Ele vai fazer o quê? Contração da arteríola aferente, como nós vimos, né, no modelo anterior. Vai diminuir a liberação de renina, como a gente viu também. E promover o quê? Contração também das células mesangiais. Tudo isso para tentar diminuir, então, né, essa pressão. Então, esse aqui é o mecanismo que a gente já havia estudado anteriormente. Perfeito. E se for o oposto, o que vai acontecer? Menos cloreto de sódio na mácula densa, o que significa o quê? A pressão ela diminuiu, certo? Está filtrando menos. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a pressão, eu preciso retornar a pressão e a filtração de volta ao normal. Então, se tem menos cloreto de sódio, menos sódio vai entrar aqui dentro, correto? Só que veja que eu também tenho um transportador bastante importante aqui, certo? Que ele coloca o sódio para dentro e remove dessa célula o hidrogênio. Se eu tenho menos sódio, vai entrar menos sódio e, consequentemente, vai sair menos hidrogênio. Resultado, o hidrogênio ele vai se acumular aqui dentro. E se o hidrogênio acumular, o nosso pH vai diminuir. Acontece que essa acidose que está sendo induzida, ela pode ativar diversas enzimas, entre elas, enzimas relacionadas com o metabolismo das prostaglandinas. E nesse caso aqui, nós vamos ter formação de algumas prostaglandinas como a prostaglandina G2, a prostaglandina E2. Essa prostaglandina E2, quando ela é liberada, né, ela é uma molécula que vai exercer efeitos locais, ela vai promover vasodilatação da arteríola aferente, exatamente para eu conseguir o quê? Restaurar a filtração e o fluxo sanguíneo renal. E olha lá, ela vai promover o quê? Liberação de renina, para tentar o quê? Aumentar a pressão arterial aos valores originais. Então, exatamente o oposto que aconteceu, né, na situação anterior. Certo? Então, veja que nós temos um outro mediador aqui entrando na jogada. Aqui era o ATP, aqui prostaglandina E2. Né? E tem outras prostaglandinas também que podem estar envolvidas. Por outro lado, nós vamos ver também que esses sistemas, né, especialmente esse mecanismo de feedback tuboglomerular, né, que induz uma vasoconstrição da arteríola aferente, nós precisamos sempre de mecanismos que eles vão amenizar essa vasoconstrição, porque uma vasoconstrição muito intensa, ela pode eventualmente prejudicar muito o fluxo sanguíneo renal. Então, se eu tenho muita vasoconstrição, por exemplo, considerando que, por exemplo, a nossa medula recebe bem menos sangue do que o córtex, se essa vasoconstrição for muito intensa, a medula pode sofrer eventualmente, né, algumas situações aí de hipóxia, o que é extremamente prejudicial. Então, para evitar esse tipo de situação, nós temos sempre mecanismos que vão atenuar essa vasoconstrição maciça, né, da arteríola aferente. E geralmente são ativados, né, esses mecanismos de atenuação sempre simultaneamente com a liberação dos vasoconstritores. Então, como por exemplo, né, o óxido nítrico, em uma situação, né, em que eu teria uma vasoconstrição muito grande por oferta aumentada de cloreto de sódio na mácula densa, eu vou ter então uma liberação agora por um evento oposto, né, onde eu tenho muito sódio vai entrar, muito hidrogênio vai sair. Resultado, o pH agora ele vai subir. E aí eu vou ativar outras enzimas. Por exemplo, uma enzima que vai sintetizar um gás chamado óxido nítrico, que é um importante vasodilatador, que ele vai amenizar essa vasoconstrição induzida pelo ATP, certo? Para evitar que o fluxo sanguíneo reduza a valores perigosos. E aqui na outra figura a gente consegue observar essa conversa entre células da mácula densa, né, e as células juxtaglomerulares que produzem a renina.
E aqui a gente observa algumas coisas interessantes, né? Bom, nós já vimos, obviamente, né, que aqui nós vamos ter vários mediadores, como é o caso do ATP, que pode ser liberado pela célula da mácula densa, prostaglandinas, e isso vai sinalizar para a célula justaglomerular. Por exemplo, o ATP, né, ele vai sinalizar a partir de uma via, as prostaglandinas vão sinalizar a partir de outras vias, e isso vai, então, desencadear em uma resposta que vai modular a liberação de renina. O que controla a liberação de renina? Basicamente, o AMP cíclico, que estimula a liberação de renina, e o cálcio, que eu já mostrei no exemplo anterior para vocês, que aumentos do cálcio bloqueiam a liberação de renina. Então, esses mediadores químicos vão exatamente executar a sua ação a partir de controle de AMP cíclico e de cálcio. Então, por exemplo, o ATP, quando ele se liga em receptores específicos, ele vai ativar, em última instância, né, enzimas aí que vão aumentar a entrada de cálcio dentro da célula, bloqueando a liberação de renina. As prostaglandinas, que a gente viu anteriormente, né, no caso da prostaglandina E2, ela vai aumentar as vias que ativam aqui, né, a adenilase ciclase, que vão aumentar a quantidade de AMP cíclico e, consequentemente, vai estimular a liberação de renina. Outros moduladores, né, além do ATP, a gente pode ter também moléculas de adenosina, né, que vão se ligar em receptores específicos aqui e que dessa vez vão bloquear a produção do AMP cíclico. E a resposta disso é o quê? Uma redução da liberação de renina. E finalmente um outro mecanismo que eu acho interessante, dois mecanismos adicionais, olha lá, a influência direta das catecolaminas que a gente viu, né, na liberação de renina. A ativação simpática aumenta a liberação de renina. Por quê? Porque aumenta a quantidade de AMP cíclico. E por último, olha que interessante, o mecanismo de freio também, né, que é a partir de um aumento na concentração de angiotensina 2, que é desencadeado pela liberação de renina, né, a própria angiotensina 2 em altas concentrações pode amenizar a liberação de renina. Ela se liga em receptores específicos na membrana celular, os AT1, que vão, em última instância, aumentar o nível de cálcio intracelular, diminuindo a liberação de renina. Para quê? Para evitar que esse sistema, né, continue aumentando de intensidade, promovendo ações que possivelmente podem exercer efeitos deletérios se essa ação for demasiada. Então, nós temos mecanismos aí de freio, né, para esse sistema de feedback. E é exatamente isso que está demonstrado aqui. Olha que interessante. Os vasoconstritores, né, que vão causar a contração das arteríolas renais e das células mesangiais, diminuindo o fluxo sanguíneo e ritmo de filtração. Aqui a gente viu tanto o simpático quanto a angiotensina fazendo isso. Esses próprios vasoconstritores vão também, paralelamente, ativar a produção de algumas prostaglandinas que são vasodilatadoras. E o resultado é o quê? Eu tenho um relaxamento. Então eu estou basicamente tentando contrabalançar uma vasoconstrição muito intensa, para evitar que eu tenha uma redução muito acentuada de fluxo sanguíneo e de ritmo de filtração, certo? Então esses mecanismos de feedback, né, que tentam frear, eles são bastante importantes para manter a homeostase aqui no nosso rim. Outras curiosidades que eu queria brevemente mostrar para vocês, né, é que esse sistema todo ele é muito sensível a vários fatores, inclusive fatores de dieta, né, como por exemplo, né, ingestão de sódio, né, ingestão de aminoácidos, muita glicose. Tudo isso pode modular um pouco esse sistema de autorregulação, né? Por exemplo, indivíduos, como é o nosso caso, né, nossa dieta ela tem muito sódio, né, mas a própria dieta em sódio ela pode tentar, de certa forma, contrabalançar os efeitos do sódio, né? O sódio tem uma tendência, então, de retenção de líquido no organismo que aumenta muito a pressão arterial. Então, esse próprio sistema que eu mostrei aqui para vocês, ele é sensível às concentrações de sódio. Então, o sódio aumentando a pressão arterial, né, ele pode modificar o metabolismo das prostaglandinas aqui no nosso rim. O que a gente viu? Né? Que prostaglandina do tipo E2 vai promover aumento de liberação de renina, que promove o quê? Aumento da pressão arterial. Então, é o que eu não quero quando eu tenho, por exemplo, uma dieta rica em sódio, que só o acúmulo de sódio já vai promover aumento de pressão. Então, a própria oferta de cloreto de sódio acaba promovendo alterações interessantes, metabólicas dentro da célula, que ativam enzimas, como por exemplo, né, enzimas
como 9-cetoredutase, que converte prostaglandina E2, que é liberadora de renina, em prostaglandina F2, que inibe a liberação de renina. Então a própria dieta vai basicamente favorecer a formação de uma prostaglandina que não vai estimular a liberação de renina, atenuando consequentemente aí problemas de aumento ainda maior de pressão arterial. Então a dieta ela tem um papel fundamental aqui no controle desse ciclo, né? Promovendo aí, né, modificações tanto de vasoconstritores quanto vasodilatadores, como é o caso do óxido nítrico, que é um vasodilatador extremamente importante para o controle, né, da atenuação desses mecanismos de feedback do glomerular. Outras coisas também interessantes a respeito, né, de modificações aí de dieta é em relação à glicose e aminoácidos, né? O que se sabe é que muitas vezes quando a gente come uma refeição com muita proteína, nas próximas horas que se seguem dessa refeição, nós acabamos aumentando bastante o fluxo sanguíneo renal e também o ritmo de filtração. O fluxo sanguíneo aumenta aí depois de 1 a 2 horas, aumenta até 30% depois de uma refeição com bastante proteína. Nada patológico, é uma resposta normal, né? Na verdade, uma dieta crônica com bastante proteína também acaba aumentando o fluxo sanguíneo renal, até porque o rim ele aumenta um pouco de tamanho. Não existe nenhuma evidência que isso possa ser ruim, certo? Que possa causar efeitos deletérios, né? Muita proteína para o rim. Isso sabe que aumenta o fluxo sanguíneo nesse órgão, né? E o mecanismo é bem interessante, se a gente for pensar, né? Como é que uma dieta rica em proteína pode aumentar o fluxo sanguíneo para o rim? E isso a gente pode juntar esse conhecimento agora, né? Por exemplo, eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês, né? Aqui na borracha. Aqui, né? O que nós temos, né? Por exemplo, a arteríola aferente, capilares glomerulares, a arteríola eferente, depois vai virar o quê? Vai virar os nossos capilares peritubulares, né? Aqui eu vou ter a nossa cápsula de Bowman, né? E depois o túbulo proximal, certo? Então, olha que interessante aqui, né? O que vai acontecer? Claro, aqui vai estar passando, né, a nossa células da mácula densa do túbulo distal. O que está acontecendo aqui? Digamos que eu comi uma refeição rica em proteínas, né? Então, obviamente, eu vou ter, pelos processos de digestão, um aumento na liberação de aminoácidos. Então, esses aminoácidos eles vão passar para cá, eles vão ser filtrados livremente. Acontece que os transportes, que a gente vai estudar na aula que vem, né, para aminoácidos, por exemplo, eles estão acoplados à entrada de sódio também. Então, se tem bastante aminoácido aqui, eu também vou intensificar a absorção de sódio. Então, tudo isso aqui vai ser reabsorvido. Resultado, eu tenho muito aminoácido sendo reabsorvido junto com sódio. Então, eu vou absorver muito mais sódio. O que acontece? A quantidade de sódio que segue a partir do túbulo proximal ela é menor, porque eu intensifiquei o processo de absorção. Resultado, a oferta de cloreto de sódio na mácula densa vai ser menor. Então, veja que eu não mudei pressão, não mudei nada. Eu mudei simplesmente a oferta de aminoácido. Isso causou reabsorção aumentada de sódio, diminuição da oferta de cloreto de sódio na mácula densa. E o que a gente viu que acontece quando diminui a oferta de cloreto de sódio? Eu vou promover o quê? Um relaxamento da arteríola aferente, certo? Que vai causar o quê? Aumento tanto de fluxo sanguíneo renal como de filtração, certo? Então, enquanto esses aminoácidos estiverem elevados na corrente sanguínea, a gente pode observar um aumento de fluxo sanguíneo, simplesmente por uma questão metabólica mesmo, aí, de aumento de oferta, né, para os nossos transportadores. É uma resposta bem comum. Existe, claro, também, se a dieta é exclusiva em proteína, né, também existe um hormônio que é chamado de glomerulopressina, que é produzido pelo nosso fígado, que pode ser produzido quando a pressão está elevada também, né? É um hormônio que causa uma vasodilatação muito grande da arteríola aferente e que vai promover também aumento de fluxo. Então, possivelmente, né, durante essa dieta exclusiva, se for exclusiva em proteínas, né, eu vou ter também um estímulo para a liberação de glomerulopressina, porque o glucagon, que é estimulado por liberação de aminoácidos, exclusivamente de aminoácidos, né, ele vai promover a liberação também de glomerulopressina. E isso vai promover relaxamento da arteríola aferente, né? Então isso aumenta imediatamente o fluxo sanguíneo para as próximas horas, depois de uma dieta rica em proteínas. A glicose também vai promover esse mesmo tipo de alteração. Por quê? Porque ela também estimula a reabsorção de sódio junto com ela. Então, por exemplo, um indivíduo com diabetes,
que ele tem altos níveis de glicose, o que pode acabar acontecendo, especialmente no início da doença, né? Porque cronicamente nós temos espessamento aqui da membrana de filtração, o que pode comprometer a filtração. Mas no início, geralmente, um paciente com diabetes, a gente encontra até um aumento de filtração e, consequentemente, de formação de urina, né? E não é só pelo efeito osmótico que a glicose vai causar aqui. Mas por quê? Porque eu intensifico esse processo de absorção de sódio, diminuo a oferta de cloreto de sódio na mácula densa, e isso promove o relaxamento da arteríola aferente. Claro que aumento também, né, de glicose nos segmentos tubulares, quando isso ultrapassa a capacidade do túbulo de absorver glicose, isso a gente vai estudar na próxima aula, né? Isso vai basicamente causar um aumento de osmolaridade tubular, o que conserva a água dentro do túbulo e faz com que o indivíduo com diabetes urine bastante, certo? Pois bem, então, só para finalizar a nossa aula, né? Então nós vimos uma série de vasoconstritores aí que podem modular o grau, né, em tônus da arteríola aferente, mas também existem vasodilatadores, em especial o nosso óxido nítrico, certo? Que pode ser alterado aí em várias doenças, né? Como é o caso do diabetes. Então, em algumas situações de diabetes, obviamente depende muito do estágio da doença, né? Nós podemos ter um comprometimento da disponibilidade de óxido nítrico. Então, aparentemente, no início da doença tem bastante óxido nítrico, em função da inflamação que nós encontramos aí no indivíduo com diabetes, mas a longo prazo, o que acaba acontecendo, né, quando a doença ela se prolonga por muitos anos, é que a disponibilidade de óxido nítrico ela acaba reduzindo nesses pacientes, e a longo prazo isso acaba dificultando os processos de filtração e controle da filtração e fluxo sanguíneo renal. Certo, pessoal? Então, esse era o nosso conteúdo para a aula de hoje. Estudem bastante. E na aula que vem, nós vamos estudar, então, os outros processos, né? Não só a filtração agora, mas a gente vai começar a estudar os processos tubulares, tanto de reabsorção tubular, quanto de secreção. E aí sim a gente vai entender como a nossa urina finalmente é controlada. Até a próxima aula.